Vamos lá, pessoal, então. Mais uma aula aí. Nós falamos aí a introdução, a história sobre a eletricidade e agora vamos estar trabalhando na física, uma questão mais nova, né, que é a física moderna, né, Mac? Exatamente, sempre tem que falar, só que como nós falamos, né? É mais algo para atiçar sua curiosidade, conhecer, saber que ao seu redor você tem muita física, vamos dizer assim, física moderna, física contemporânea, que são esses novos equipamentos que surgem a cada dia, né? Inteligência artificial, sei lá, células fotovoltaicas, energias renováveis, fusão nuclear, tudo isso é uma física mais atual, né? Essa que a gente estuda no ensino médio é uma física mais clássica, do dia a dia que você pode estar utilizando. Então vamos começar? Então iniciando aí, né? Aula 4.1. Então a habilidade vai ser o quê? Conhecer a importância da mecânica quântica e sua evolução. Conhecer o efeito fotoelétrico e as tecnologias que usam células fotovoltaicas. Bom, a mecânica quântica parte 1 vai ter a parte 2, né? Surgimento da mecânica quântica, radiação térmica e a teoria quântica de Planck e o efeito fotoelétrico. Bom, no surgimento da mecânica quântica, nós vemos aí que uma das teorias mais bem-sucedidas no mundo da ciência é a teoria quântica. Diversas aplicações puderam ser feitas a partir dessa teoria. Uma dessas aplicações é na tecnologia envolvida na produção de semicondutores e computadores, né? A explicação do modelo atômico também se dá por meio dessa teoria. E muitas outras aplicações da teoria quântica foram feitas ao longo do século XX. Ok? E 21, né? Isso. Então, pessoal, olha só, toda vez que fala de computador, você sabe que o computador, né, evoluiu assim muito rápido. Antes tinha aí memória de alguns kbytes, depois megabytes, e aí chegaram ao giga, tera, né? Então, o que que acontece? Toda essa evolução precisa de um armazenamento de maior quantidade em um menor espaço. E para isso não tem como fugir, né? Tem que ir lá para a física quântica mesmo, tem que ser aquela coisa nanotecnologia, tudo pequenininho, tudo compactado. Lógico, a gente está chegando quase no limite da compactação, né? Que não tem como ultrapassar um certo limite ainda, né? Mas essa evolução, quando fala de computadores, fique sabendo que a tecnologia que envolve computador e celular evolui todos os dias, é algo novo. Inclusive, com o HD, né? Mudou. Isso. Agora o sistema reinicia muito mais rápido, né? Isso. Do que o HD antigo, né? Os meninos aí com certeza devem conhecer, né? Smash, alguns já olham algumas peças. É importante conhecer, né? Aqueles HD mais antigos, quadradão. Tem os novos SSD, né, que ele é mais rápido, já tem o SSD NVMe, que é um que já vai direto na placa-mãe. Então, toda essa comunicação evolui muito, principalmente na área quem gosta de jogos, né, para o Sudeste, também, gosta. Com certeza. Eu gosto de jogo online, então você começa a visualizar que a física está ali todo o tempo. Ordem de grandeza, quanto você vai armazenar, qual é a capacidade, quanto de espaço, quanto usa de memória, de processador, do HD, então tudo isso é importante e você aprende muito na física, beleza? A única coisa é que hoje, né, Mac, nós vemos que o SSD é muito caro o armazenamento, né? Isso. Então você precisa ter o antigo para armazenar e o novo para dar rapidez. Isso. É o ideal. Tem também, se quiser pagar... 4 é um absurdo. Isso. Tem alguns que você pode pagar até a nuvem, né? Por exemplo, eu tenho algum que eu consigo ter 1 gigabyte de armazenamento, 1 terabyte de armazenamento. Só que aí você tem que estar pagando, renovando e tudo mais. Aí você tem a nuvem. A maioria das pessoas já usam, né? Mas você pode ter em casa. Só o risco, né, de perder também. Queimou, tem toda essa situação. Mesma coisa, a nuvem é melhor, né? Isso. Então vamos lá, continuando. Bom, a descoberta da física quântica revolucionou os princípios da física clássica, né? Claro. Max Planck, por exemplo, no início do século passado, do século anterior, inclusive, né, estudava a energia que surgia de um espectro de radiação térmica. Ao elevar um organismo emissor de calor, energia térmica, então radiação emissor de calor, a certa temperatura, ele obteve ondas eletromagnéticas. Olha bem, mexendo com energia térmica, radiação térmica, ele conseguiu ondas eletromagnéticas.
O cientista percebeu, através de cálculos, informações interessantes sobre as camadas atômica e subatômica. Mecânica quântica trabalha com essa questão subatômica, né? Isso. Aí está ele aí, né? A imagem dele, grande, né? Um grande cientista, né? Tá aí, só a imagem. Isso. Ele nem teria como, né? O novo ramo que surgiu possuía a característica de estudar o que acontece nas frações mais infinitesimais da matéria. Coisa muito pequena, a gente está falando infinitesimais. Moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e outras partículas que tiverem foco na disciplina. Planck criou uma equação para se interpor entre a lei de Wien e a lei de Rayleigh. A primeira diz respeito às baixas frequências e a segunda às altas frequências. A teoria quântica seria a primeira a se encaixar nesse sentido. Pessoal, lembrando aí um pouquinho o seguinte, olha bem, vocês, quando a gente fala infinitesimais pequenas, a gente está falando, na verdade, o seguinte, o átomo, a gente fala do átomo, mostrou um modelo aqui nas nossas aulas anteriores aí, só que é o seguinte, ninguém nunca conseguiu visualizar um átomo até hoje. Não os maiores dos maiores, que são, né? Nem Justamente. um microscópio eletrônico que chega a, sei lá, 10 elevado a menos 9, né? Que é nano. Mesmo assim, ainda não consegue. Chega próximo, mas ainda não consegue visualizar. Não consegue Então, mesmo. são teorias, mas, como a gente fala aqui sempre, né, Mac, nas nossas aulas, se funciona é porque o modelo está correto. Isso. Né? O modelo não é planetário, como o Rutherford colocou, mas a gente trabalha nesse sistema de modelo e funciona. Mecânica quântica não usa esse tipo de modelo, gente. Inclusive, nós já falamos aqui que o elétron é uma nuvem eletrônica. Não a nuvem da internet, nem a nuvem que você está ali, mas a nuvem eletrônica. Uma coisa como se fosse um espaço. É possível, numa região, você ter meio elétron, né? Região partir por metade do elétron. Coisa que ele é indivisível, mas você não pegou metade do elétron, você só viu metade, digamos assim. Delimitou a região. Mas isso é uma coisa na questão da mecânica quântica só, tá? Exatamente. Na clássica já não trabalha assim. Tem que separar a mecânica quântica e a clássica. Aí a pessoa pergunta por quê? A clássica não funciona na mecânica quântica. Não adianta você tentar, quando você vai fazer os cálculos, dá errado. Então a física clássica, quando fala de relatividade ou física quântica, não dá certo. Por isso que surgiu novos estudos, né, novas teorias. Não deixa a física clássica errada. Ela é válida para, vamos dizer assim, macroscópio, né? Nosso tamanho, velocidades e tudo mais, mas não para a velocidade da luz e nem para nível atômico. Então é aí que entra novas ciências, novos estudos, né, Décio? Bem simples, Isaac Newton, no primeiro ano, fundamental para a mecânica clássica, para velocidade pequenas. Isso. Velocidade da luz, você não pode mais usar Isaac Newton, nem Galileu. Você vai ter que usar, na verdade, Einstein. Então, ou outros que não vamos falar aqui, né? Você tem que entender isso. Vai trabalhar com carro, por exemplo, tudo bem. Um avião, tudo bem, pode usar Newton. Mas se você for trabalhar com a viagem espacial ou trabalhar com estrelas, velocidade da luz, usar telescópio, tem que ser Einstein. Já tem que trabalhar outras ideias. Só vale para baixas velocidades, só que baixa velocidade que a gente fala é abaixo 10% da luz. 10% da luz. Isso é muito, 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 muito rápido. Ainda está valendo. Só que quando chega próximo da luz, acontece fenômenos da dilatação e espaço-tempo, que aí já é outra teoria. Mas vamos lá, continuando. Se não separar, a gente não consegue entender, né, Mac? Se não conseguir separar desde agora essas ideias. Vamos lá, continuando. Então aí nós vamos ter uma imagem, né? Mostrando aí, na verdade, o comprimento de onda. Tem a parte da onda visível, né? O infravermelho, na teoria clássica. Isso. Olha aí a radiação espectral, nós temos aí 16, está em que aí, Mac? Que é o 16? Nano, né? Aqui já. Do lado aí, quilowatt, está em nanômetro, né? A menos 1. Quilowatt. Isso, Isso. nanômetros. E lá tem 5.000 K, então 5.000 quilos, já é 5 milhões, né? A luz visível lá. Não é Kelvin, aí é a temperatura dela. Isso, aqui é questão de Kelvin, temperatura né? e emissão de
vai começar a emitir dependendo da temperatura. Justamente. Aí entra algo bem interessante, né? A questão da temperatura. Isso, dá uma olhadinha aqui, gente. Quando a pessoa fala assim, como é que sabe que uma estrela, que um planeta lá não sei aonde ele é de tal coisa? É pela emissão, a radiação que ele emite. Aí sabe a frequência e sabe qual é a temperatura que vai emitir aquilo, qual é o tipo de material que emite. Então, é através das ondas eletromagnéticas, além da luz, que você consegue estudar outros sistemas solares, né? Justamente. Vocês viram lá que, voltando lá, vocês veem que a primeira, na teoria clássica, não tem influência da temperatura, né, pessoal? Isso. Dá uma olhada lá no slide. Voltando lá na tela, a gente vê que a teoria clássica, o infravermelho aí não tem nenhuma influência com a temperatura, né? Mas as outras, depois, nós vamos ver que com a temperatura você muda o comprimento de onda. Então, o estudo é feito dessa forma, né? Então, falando um pouquinho de radiação térmica e a teoria quântica de Planck, né? Ao contrário do que o nome possa sugerir, corpo negro é todo corpo capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que nele incide, né? Então, até falar sobre buraco negro, a pessoa pensa que é um buraco e tudo cai lá dentro. Não, é um planeta supermassivo, né? Que acaba atraindo tudo. Aí entra um pouquinho a parte, pessoal, dá uma olhadinha aqui, entra um pouquinho a parte quando fala, né? Até no filme mesmo, Formiga, né? Que ele consegue diminuir o espaçamento dos átomos, então ele diminui. Só que ele existe muitos erros de física, até física é chato para assistir esse filme. Mas você pensar o seguinte, por exemplo, uma estrela de nêutrons, ela só tem nêutrons, ela não tem próton, ela não tem elétron, ela só é uma colherzinha, pesa uns bilhões de toneladas. Por quê? Não tem espaço vazio ali, é totalmente preenchido. Então, para você ver que a gente é constituído praticamente de vazio, né, Décio? O átomo ele é vazio, né? A nuvem eletrônica ela ocupa um espaço muito grande. Quantidade de vazio muito maior do que a quantidade preenchida. De matéria, né? O próton, o nêutron e o elétron circulando. Então, para você ver essa ideia, então o buraco negro, a estrela de nêutrons, ela é anterior ao buraco negro, né? É quase tão massiva quanto o buraco negro. Então, você vê que é o limite ali. Então, vamos continuar lá? Então, tudo que passa ali perto, absorve, até a luz, né? Tudo. Vamos ter uma simulação em seguida que mostra um corpo negro ideal. Isso. Né? Então, aqui, ó, bem como emite, no caso, né, emite toda a radiação absorvida. Tem essa questão da emissão também. Justamente. A simulação abaixo mostra um corpo negro, no caso, o próximo slide, ou seja, uma caixa de cavidade com um pequeno orifício. Tem uma caixinha com furo, mas muito pequeno, onde é pouco provável escapar radiação. Como assim? É você pegar uma caixa, fazer um furo muito, muito, muito pequeno e incidir luz ali. E fazer com que essa luz, ela percorra esse espaço aqui dentro. O que vai fazer? Cada lugar aqui, tocar, a luz não vai conseguir fugir daí. Só que aqui é uma ideia de não deixar sair, né? Mas se você pensar, aonde ela incidir, ela acaba sendo absorvida. Então, essa ideia é a questão aí que você pensa, né? De usar roupa preta e usar roupa branca, né? Então, pessoal, olha só. Você sabe, por exemplo, roupa preta, ela tem uma capacidade de absorver mais energia. Então, se você está no sol, você vai sentir um pouco mais quente, né? A pessoa fala calor, mas é quente, né? Fica mais quente, porque absorve mais. O branco, ele reflete mais, então ele tem a capacidade de refletir as cores. E o preto tem a capacidade de absorver e não emitir, que você enxerga a cor que aquilo não tem, né? Então, na realidade, se você enxerga um verde, é a única cor que aquele objeto não tem. Porque ele emitiu verde, o resto ele absorveu, o que ele quer dizer, não tudo, né? Ele absorve, mas o que ele mais emite é o verde. Então, o corpo negro é isso, ele absorve tudo que está ali perto dele. Praticamente não emite, né? O certo é não emitir praticamente nada. É uma reflexão infinita dentro do próprio corpo que não deixa a luz voltar, né? Na verdade, mas tem muitas teorias, igual a gente falou, que é só mesmo algo bem para você conhecer. A teoria é imensa. Stephen Hawking tem um filme sobre a teoria dele, como ele descobre, é muito legal. Então aí fica a dica. Com certeza é bom vocês procurarem, né? Isso. Hoje a internet é a coisa mais fácil, procurar a teoria do assistir tudo, mais vídeo. Mas cuidado também, não vai em qualquer canal.
Você pega qualquer coisa lá no YouTube, por exemplo, só procura, né? Isso. E aí sai assistindo o cara falando bobagem, né? Isso. Procura um site realmente que seja... Estudar isso, é aprender aonde pesquisar, né? Justamente. Então vamos lá, continuando. Então, portanto, um corpo negro ideal, né, absorve 100% da radiação incidente. E pelo princípio de Kirchhoff, o poder de absorção é diretamente proporcional ao poder de emissão. E neste caso, o corpo negro ideal emite 100% da radiação. Só que aí é uma teoria, como eu falei, um pouquinho mais você tem que conhecer para saber. Ele tem a capacidade de emitir, mas um tipo de radiação especial, né? Bom, o gráfico a seguir mostra a curva espectral de um corpo negro dividido em faixas de frequência. Então aí, parecido com aquele anterior, né, Décio? Justamente, o pico de mostrando frequência. na temperatura, né? Isso. Ó, conforme percebemos no gráfico que está aí, o pico dessa curva espectral é formado dos espectros, né? Isso. Cada tipo de cor, a gente considera que, juntando todas as cores, forma o espectro eletromagnético da luz. O espectro eletromagnético tem raio-x, tem outras ondas também, né? Não visíveis, né? É, justamente, de rádio, TV, etc. E tem, então, essa relação com a temperatura absoluta. Assim, quanto maior a temperatura for, maior será a frequência da radiação emitida, como está aí, ó, 6.000 Kelvin, né? Isso. Nós temos, então, a frequência alta. Aí você vai baixando para 4.500, 3.000, a frequência vai diminuindo também, certo? Então, vamos lá. Conforme percebemos no gráfico, o pico da curva espectral corresponde à frequência emitida pela radiação térmica e tem relação com a temperatura absoluta, né? Sempre falando, Isso. quando falar temperatura absoluta, Kelvin, né? A temperatura absoluta é Isso, Kelvin. sim. Sabe que Celsius e Fahrenheit não são utilizados, né? Nesse meio científico. Isso. Assim, quanto maior a temperatura, maior será a frequência da radiação emitida. Bom, porém havia um problema. As teorias para explicar teoricamente a curva espectral da radiação térmica emitida por um corpo negro não correspondiam com a prática experimental, como ocorre em várias teorias, né? Que na hora, no cálculo é uma coisa, na prática você vê que é outra. A figura abaixo mostra a tentativa de Heilig-Jeans, né? São dois, né? Quando é assim, geralmente são duas pessoas. Jeans, de encontrar uma solução matemática para explicar a radiação emitida por um corpo negro, que resultou mais tarde na conhecida catástrofe do ultravioleta. Bom, aí, somente com Max Planck, né, 1858 a 1957, foi possível trazer a solução para o problema teórico da curva espectral do corpo negro. Então, essa curva aí, essa catástrofe, acabava fugindo e a teoria não conseguia explicar por quê, né? Então, aí tinha uma matematicamente, só ele conseguiu chegar, tinha isso, essa teoria, mas só ele conseguiu chegar matematicamente, né? Isso. Bom, de acordo com a teoria clássica, a energia emitida deveria tender ao infinito. Então, olha só, tá aqui, ó. Vai lá, né? Tender ao infinito. Bom, à medida que o comprimento de onda da radiação fosse diminuindo. Bom, então aqui comprimento de onda fosse diminuindo, né? Então tá vindo para cá, ó. Comprimento de onda. Mas os dados experimentais não confirmavam essa previsão. Quando os comprimentos de onda estavam próximos do ultravioleta, que tem comprimento de ondas curtos, há essa discordância entre um caso, né, teórico e experimental, né? Deu-se o nome de catástrofe do ultravioleta. Mas ele conseguiu, né, de uma forma, chegar a esse resultado. Então, pessoal, olha só, existem algumas teorias, né, que acontece muito isso. O cálculo é de um jeito, mas aí existem fatores que influenciam externamente que não está dentro do cálculo. Na verdade, Mac, a gente percebe assim que, teoricamente, eles conseguem perceber, visualizar esses grandes cientistas, mas não conseguem mostrar depois
Aí, na verdade, eles não conseguem mostrar depois matematicamente. É mais difícil mostrar matematicamente do que mostrar a teoria. Isso. Então, eles foram gênios, nós podemos dizer assim. Eles entendiam o problema, pensavam, imaginavam e entendiam que aquilo funcionava. Só que na hora de fazer os cálculos, né, Faraday, por exemplo, não sabia matemática. Né, um grande do eletromagnetismo, nosso grande cientista, né, mas não sabia matemática. Então precisou de Maxwell ir lá e mostrar que Faraday realmente tudo que ele disse estava correto. Einstein também não era muito bom em matemática e ele realmente, todas as teorias deles, muito teóricas, mas vieram os outros e fizeram a parte de matemática. A matemática realmente era brilhante, entender. O Steve Hawking também não tinha matemática nos conceitos dele praticamente, né? Mas aí ficava naquele negócio. Steve Hawking chegou até a dizer que o buraco negro não existe, ele mesmo que propôs e depois, né? Justamente por causa disso, porque chega no momento que ele duvida dele mesmo. Porque a questão matemática é que realmente mostra pra gente. Por isso que a matemática é importante dentro desses conceitos da física. Uhum. Então vamos continuar lá, que tem mais um pouquinho, essa parte teórica ela tem um pouquinho de texto, né? Vamos lá, gente, para o slide. Então, em 1900, o físico alemão Max Planck, ao tentar resolver esse problema, deu início ao desenvolvimento da teoria quântica, né? Planck propôs que a energia não era contínua, mas fragmentada em pequenos pacotes, que ele mesmo chamou de quantum. Então, física quântica, né? Em outras palavras, a energia seria quantizada e também seria função da frequência da radiação. Então, aí ele juntou quantidade de energia com frequência e relacionou para aquela situação lá. Aí você vai ter uma... A gente está acostumado com V de velocidade, mas esse V aí indica a frequência da luz, né? Isso. Então tem onde H, né, que é a constante de Planck, né? Justamente. 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Então aqui, ó, menos 34, número muito, muito pequeno. Onde vê a frequência da luz incidente, H é a constante de Planck. Então aí, colocando essas constantes, exatamente até em algumas teorias, elas são necessárias para o experimental bater de acordo com o teórico. Né? Está acostumado com F de frequência, mas o V aí é frequência, pessoal. Quando for a constante de Planck, tem que falar o V de frequência. Cada teoria ele fala o que significa, então tem que ter muita leitura, por isso tem aquela linguagem da física que foi falada, né? A comunidade científica não aceitou, olha só, essa nova ideia de Planck de imediato, pois ela parecia absurda demais. Vamos supor que o cara estava antecipado ao seu tempo, né? Ele estava à frente. O próprio Planck admitiu mais tarde que aquela fora uma tentativa desesperada, olha só, de resolver o problema da radiação. Alguns anos mais tarde, sua proposta foi aceita. Então, numa tentativa desesperada de resolver algo, ele propôs, até, né, gente, até ele mesmo pensou, dá uma olhadinha aqui, até ele mesmo pensou que aquilo ali não seria certo. Eu tenho que resolver isso de qualquer jeito. Mas acabou dando certo. E ele entendia que das outras maneiras não chegava ao resultado. A única que conseguia chegar perto da experimentação era essa maneira dele. Isso. Então também ele viu que era desesperado, mas era uma coisa que resolvia o problema. Existem algumas teorias que eu estava lendo sobre, por exemplo, quando fala de rompimento de alguns materiais, compressibilidade, tudo mais, equilíbrio. Aí você acha lá, tem uma diferença de quase 1000 da teoria para a prática, acaba se rompendo antes. Então teria que ter uma resistência maior antes de romper. Só que o que o teórico falou? Ele falou, não, mas isso tem a ver com a estrutura dos materiais, alguma falha. Então os corpos são feitos de falhas, então essas falhas fazem o quê? Que ele se rompa antes, mas se fosse perfeito, todo perfeitinho, não tivesse imperfeições, ele levaria muito mais tempo para romper. Então, a teoria, às vezes, tem que se adaptar ao real, ao mundo real, que é mais difícil. É por isso que na engenharia existe aquela questão da possibilidade de porcentagem, por exemplo, tantos por cento. Porque sabe que ali pode acontecer alguma coisa fora na fabricação, porque o engenheiro trabalha com material concreto, real. Então, ele sabe que ali tem uma diferença. Então, ele dá 10%, 15%.
Por quê? Porque ele sabe que ali é possível que durante a fabricação haja a falha. Aconteça isso, né? Então, vamos lá, continuando. Então, voltando para o slide aí. Ó, efeito fotoelétrico, né? A proposta de discretização da energia para explicar o espectro de radiação emitido pelos corpos incandescentes. Incandescente que está muito quente, pessoal. Isso é aquela lâmpada antiga de bulbozinho, que é a pequena lá, que ela queimava mesmo, chegava, que o tungstênio é 3.000 graus Celsius. Então tinha que incendiar, né? Foi utilizada por Einstein em 1905 para explicar um fenômeno observado por Hertz alguns anos antes. Ora, o Einstein explicou o fenômeno de um outro grande cientista, no qual se observava a emissão de elétrons em materiais, geralmente metálicos, ao se incidir radiação eletromagnética sobre eles. Então, eles viram a experimentação, mas um teórico foi lá para tentar explicar, né? Tá aí, ó, o aparato, né, para observação do efeito fotoelétrico, ok? Aí ele pode pensar, mas o que é isso, né? Então, o pessoal, quando fala efeito fotoelétrico, aí muita gente acha, Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade. Não, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico. Então, essa teoria é a que mais avançou e hoje você olha aí energia renovável. É o que vai ajudar na hora que reduzir. Por quê? Hidrelétrica tem um limite, vai chegar a população, ela cresce todo o tempo. Então, como sempre o Décio fala, né, tem uma necessidade de energia, quando você atinge já precisa demais, né? Então, é uma busca incessante todo o tempo. Mas ela vai ser ajudada agora com essa situação da utilização da energia do sol, né? Então, vamos continuar lá? Voltando para o slide aí. Então, a captação, né, gente, chega numa placa coletora, certo? Então, a placa emite, né, esse feixe de luz, ela coleta a energia, faz todo um determinado tipo, né, de energia, não é qualquer luz, ela vai incidir. Não é só a questão só ensolarada, né, desse que fala, tem que ter a quantidade correta para... Tem que ter a quantidade. A gente acha que o sol é qualquer quantidade de sol, mas não é. Ah, tá. Né? Então tem essa É a situação. quantidade de watts por metro quadrado. Isso. E às vezes está nublado e não tem essa quantidade. E a pessoa acha que está funcionando. E aqui o que acontece? Chega a radiação, né, eletromagnética, a luz, incide, excita esses elétrons, né, acaba transmitindo energia para eles e acaba sendo coletado por essas placas. Lógico que tem todo um mecanismo em cima disso, né? Na verdade, não é a luz do sol que é coletada como energia. Ela faz com que a excitação dos elétrons na placa, né? Isso. Na verdade. Usa isso, na verdade, né? Aí tem todo um aparato para fazer toda essa transformação. E alguns para já usar ou devolver para a corrente elétrica lá de onde você usa, né? Então, pessoal, olha só, dá uma olhadinha aqui. Você pode usar de duas formas, né? Se for um lugar isolado, você tem as baterias para armazenar para usar durante a noite. Durante o dia já vai utilizando. Ou senão você devolve para fiação. Concessionária, né, de energia. Você joga na rede e acaba ganhando crédito por isso. Então você acaba usando durante o dia as suas células, você cria créditos e acaba usando à noite. Esse excesso que você... Lógico, tem que ter um excesso, né? Você tem que ter um pouquinho a mais. O nosso maior problema de energia elétrica ainda é armazenamento. É muito caro. Baterias não dá para ter quantidade. Depois tem um descarte ainda. Isso, então fica caríssimo. Por isso que hoje, no dia a dia, nós temos casas, né, residências, elas utilizam a concessionária elétrica para poder fazer a troca. Né? Isso. Então vamos lá, continuando. Então aí usa os créditos, né? Justamente. Bom, várias simulações computacionais do efeito fotoelétrico podem ser facilmente encontradas. Algumas observações podem ser feitas a respeito do experimento. Quanto à existência do fenômeno, podemos observar que para cada material, sódio, cobalto, etc., existe uma frequência de corte, abaixo da qual o fenômeno não ocorre. Então, não vai ser qualquer tipo de material que você vai usar. Para o sódio, ela é da ordem de 5,7 vezes 10 a 14 Hz, para o cobalto da ordem de 10 a 15 Hz.
Hz. Então aí já muda a ordem de grandeza, né? A frequência vai mudar aí de 10. E assim por diante. Então cada um está mostrando que tem uma forma, não é de qualquer jeito. 2. A intensidade da luz não afeta a existência do fenômeno. Então foi o que foi acabar de falar, né? E sim a quantidade de partículas emitidas. E 3. Quanto maior a frequência, maior a velocidade das partículas emitidas. Então, a velocidade das partículas emitidas não depende da intensidade da luz incidente. E no caso, né, somente da sua frequência. Aí, então, Mac, é bom lembrar, hein, pessoal? É bom lembrar o seguinte, que a maior parte da luz durante o dia é a luz azul, né? Praticamente. Sim. Que, na verdade, a vermelha e a violeta, os extremos, elas não aparecem durante a maior parte do dia. Isso. Porque o sol, ao incidir, a luz azul, por isso que o céu é azul, né? Nós já falamos isso no segundo ano. O céu é azul justamente porque é a maior parte. Então, você tem que fazer que a montagem da sua célula fotoelétrica seja baseada nessa luz. Aí, de tardezinha, tá mais o vermelho, ou de manhã, já não vai... A placa não vai ser tão eficiente, porque ela não pode ser programada e montada o tempo todo as frequências que nós vimos ali. Exatamente. Então, como foi falado, né? For contratar, a pessoa com certeza vai te falar, ó, essa região, na realidade, eu acho que a Holanda, ela tem pouca incidência, mas lá eles usam muito. Então, é a questão mesmo também de evoluir, produzir novos materiais, tudo isso vai evoluindo, mas para isso tem que ter investimento em tecnologia para conseguir novos materiais e assim evoluir. Mas tem locais aqui no Brasil que são excelentes e não tem tanto. O Nordeste é melhor do que Rondônia. Rondônia é mais quente do que o Nordeste, é mais quente durante o dia, que as temperaturas são o tempo todo. Mas só que é em torno de 48% só de luz solar durante o ano. Fica muito tempo nublado. Você tenta pegar sol nessa época para você ver. Você fica lá... 1 hora, vai lavar a roupa lá, daqui a pouco a minha esposa hoje estava reclamando. Acabei de pôr a roupa para lavar, o sol já choveu, então já acabou. Então a quantidade, no Nordeste, tem lugares lá na Bahia, no Recôncavo Baiano, que fica 10 anos sem chover, sem nuvem, então o sol aproveita o tempo todo. Aí é bom, então né? Você tem que ver, bom nesse sentido. Para energia, né? Pra entendeu? Energia. É bom então, para a parte. Não é porque é quente que tem muita energia solar, não. Isso. Tem que ter um cuidado com isso. Tem que ter incidência da radiação, né? No Nordeste, no geral, não é só por causa da seca, não. Tem uma quantidade de sol maior do que Rondônia, muito maior. Ela chega a mais de 70% na média de sol, e aqui é 48%. E com certeza está evoluindo, né? Todo mundo está vendo que cada dia mais o pessoal está usando mais, né? Muita gente investindo nessa questão de instalação de placas fotovoltaicas, né? Vamos continuar lá? E a qualidade delas com menor energia solar, elas conseguem ter eficiência. Isso. Tem toda uma evolução também, né? Um mecanismo vai melhorando com o tempo. Esse fenômeno era, na época de sua descoberta, no caso, né? Altamente não trivial. Não normal, né? Isso. Não do dia a dia. E foi explicado por... mas essa palavra trivial, às vezes, ela é complicada. Fala que é trivial, mas para você não é. Em 1905. Segundo ele, a luz era composta de partículas, os fótons, né? Que carregavam energia respeitando a relação. Do Planck, né? Isso. Então, aqui está falando que era partículas. Onde V é a frequência da luz incidente e H a constante de Planck, né? Então aí, como você for falando, não, aquela briga, né? Não, energia é partícula, não, energia é onda, energia é partícula, aí criou isso. Na interação com o material, os fótons são trocados com os elétrons do átomo do metal, arrancando-os desse, né, no caso. Assim, durante o efeito fotoelétrico, um fóton é completamente absorvido pela matéria e sua energia é utilizada para arrancar um elétron do material. Então, essa energia chega, né? Esse fóton é uma partícula que não tem matéria, né? É energia, chega lá, excita aquele material, como foi falado, né? Transmitindo energia para ele. Quanto maior for a frequência da luz incidente, mais energia transferida
para o elétron e, no caso, ele sai com uma velocidade maior. Sem ideia de Einstein, não teríamos as placas solares hoje. Né? Isso. Foi pensando nessa ideia que fizeram as placas solares. Vamos lá. Baixas frequências não possuem energia suficiente para arrancar o elétron do metal. Olha bem, por isso que precisa de uma determinada frequência de luz. E a luz tem todo um espectro de frequência. Isso. A intensidade de luz incidente serve somente para definir a quantidade de elétrons arrancados. Bom, graças ao efeito fotoelétrico, tornou-se possível o cinema falado, olha bem, assim como a transmissão de imagens animadas na televisão. O emprego de aparelhos fotoelétricos permitiu construir maquinaria capaz de produzir peças sem intervenção alguma do homem. Os aparelhos cujo funcionamento assenta no aproveitamento do efeito fotoelétrico controlam o tamanho das peças melhor do que o que pode fazer qualquer operário. Permite acender e desligar automaticamente a iluminação de ruas, faróis, etc. Hoje nós temos com farol, você liga um portão, né, um acesso de portão, né, Mac? Isso. E aí está dizendo que você pode utilizar, né? Se você olhar agora, está sendo muito substituído a iluminação pública. Agora você vê algumas que tem umas placas em cima de coletar e à noite ela utiliza, né, sendo que é o LED. Então, duas tecnologias bem avançadas. Placa fotovoltaica e LED, porque o LED é o quê? É uma luz fria. Ela não aquece tanto, então ela não perde energia no efeito Joule, que é onde você mais perde energia. As câmeras de vigilância da Polícia Federal nas estradas tem esse sistema. Aí você sempre passa, vamos olhar no slide, essa aqui eu acho que eles veem muito, ó, exatamente aí. Que é isso aí, no caso, para eliminação, né? Mas você pode ter essa placa para utilizar para uma câmera, para um sistema de monitoramento, para várias coisas. Tudo isso tornou possível devido à invenção de aparelhos especiais, chamados células fotoelétricas, né? Ou fotovoltaicas, em que a energia da luz controla a energia da corrente elétrica, ou se transforma em corrente elétrica. Então, aí, absorve, lógico, né? E aí tem um exemplo aqui que é muito legal. O que a pessoa fez? Com certeza que é uma casa de campo, não é uma casa no meio, pode até ser na cidade, mas está bem arborizado, né? Vamos dizer assim, é uma casa no campo. O que você faz? Ele fez? Cobriu todo o telhado para a produção de energia elétrica. Com certeza aí ele tem que armazenar, né? Aí já é um custo um pouquinho maior. Então, pessoal, olha só. O que ele tem aí? Ele vai produzir, só que em alguns locais você tem que tem que armazenar, porque durante a noite, por exemplo, você tem que manter ligado um freezer, uma geladeira, e você sabe quando fica fechado, ele com certeza consome menos energia. Mas continua utilizando, não vai deixar. Aí tem alguns locais, né, que algumas pessoas podem até conseguir utilizar ar-condicionado e tudo mais, só que ele vai ter que ter um armazenamento maior, ele vai ter que ter mais baterias, né? E como nós falamos, é caro, ela tem um prazo de validade, dependendo da bateria, da marca, você vai ter determinados anos e depois você vai ter que trocar aquilo e, lógico, descartar, né? Mas hoje em dia você vai trocar bateria de carro e é que eles falam, a base de troca, né? Você vai, entrega a bateria que você tem e todo pega uma material, nova. Né? Até pneu, troquei pneu esse dia, ganhei R$15 em cada um só por trocá-lo. Porque o pessoal é uma situação ruim. Eu acho assim que a sociedade está chegando num ponto que ela percebeu que os recursos eles não são infinitos. Antigamente a pessoa pensava isso porque tinha uma população pequena, você tinha um mundo de árvore, de material, de tudo. O problema é a exploração indiscriminada de qualquer coisa, uma hora aquilo acaba. Então, petróleo vai acabar, com certeza, porque não é infinito. Florestas têm que ser refeitas, em alguns locais conseguem. A natureza, na realidade, ela sempre se refaz. Se o ser humano acabar hoje,
A natureza ela vai se renovar, de uma Nós forma vimos ou a de questão outra. de Chernobyl, né? É bom Exatamente. pegar algum documentário e ler como está hoje. Isso, tem animais que vivem Tudo, lá, né? voltou a vegetação. Exatamente, só que lógico que tem um nível de radiação que você suporta, então em certos locais você não pode estar, né? Só mais próximo, né, hoje. Então, Bom, é isso aí. Então, é um pouquinho de física mais voltada para essas tecnologias mais avançadas aí, para você ter uma curiosidade e pesquisar também. Então, já voltamos para o nosso voltamos resumo. já já.